salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Me chamo Fernando e se você não é inscrito, clique em se inscrever e nos siga nas redes sociais, os links estão na descrição. E hoje vamos falar de um lançamento muito aguardado pela editora Companhia das Letras, saiu pelo selo Quadrinhos na Companhia. Eu estou falando de Here, de Richard Maguire, publicação que saiu nesse formato livro, material em capa dura, um excelente acabamento gráfico, tem sobrecapa, papel offset colorido, cerca de 304 páginas. O preço de capa é de R$ 79,90, mas dá para você achar com desconto. Link na descrição. Essa é uma obra muito premiada lá fora e não é à toa. Como vocês viram no título, é um material que inova na forma de contar uma história em quadrinho. E é exatamente por isso que eu faço uma ressalva. Você que é um leitor que gosta somente de super-heróis, que é só um entretenimento e tal, não é o tipo de obra para você. Eu diria que é para aquele leitor que vê os quadrinhos como uma arte, afinal é a nona arte, não é mesmo? Então realmente tem outros olhos para o quadrinho e não somente como uma forma de entretenimento. O Richard Maguire ele foi aluno de ninguém mais, ninguém menos, Art Spiegelman, o autor de Maus, a história de um sobrevivente, um clássico absoluto dos quadrinhos. E ele contou essa história num protótipo de 6 páginas no ano de 1988 e foi publicado no ano de 1989 na revista Raw, que era editada e criada pelo Art Spiegelman. Essas 6 páginas já causaram um grande rebuliço entre os quadrinistas, porque realmente inovou na forma de você narrar uma história em quadrinho. Essa é uma obra não linear, então do passado ele avança para um futuro longínquo, volta para o presente, vai de novo para o futuro. Ele não tem uma trama em si, não tem protagonistas, e é esse o diferencial dessa obra. Isso não quer dizer que a história não tenha lógica, você consegue seguir a narrativa sem problema nenhum. E a ideia desta narrativa inovadora em si veio da tela dos computadores, né? A tela é sempre a mesma, mas as diversas janelas que você abre podem ser diferentes. Então esta é a ideia do Richard Maguire de contar a história por janelas diante de um mesmo cenário. E ele escolheu como pano de fundo a sala da casa dele, onde a família viveu por mais de 50 anos. E a história ela se inicia no ano de 1957, que foi o ano de nascimento do Richard Maguire. Então a história vai partir daí. Mas qual que é a ideia? É de que nada é permanente, que tudo pode mudar e que a vida é muito curta. Então ele coloca o passado desse local onde era a sala da família dele. Então vai para lá em 1700, de repente avança para o ano de 2200, aí vai lá para milhões de anos atrás, ainda quando existiam dinossauros no planeta Terra, de repente vai para um futuro muito longínquo, assim que a raça humana já nem estaria no planeta Terra. E tudo isso não é feito de forma aleatória, com achismo. Ele pesquisou, ele foi atrás do que aconteceu naquele local onde existe a casa dele, conversou com os pais, né, descobriu inclusive que algumas pessoas foram na residência falando, olha, a gente poderia fazer algumas escavações, tem aí objetos indígenas e tudo mais. Então ele vai construindo a história e passando os quadros conforme a cada época. Então é um trabalho realmente diferenciado. Então olha, só para vocês entenderem, aqui nós temos o ano de 1766. Esse seria, né, o local onde fica a sala dele, né, onde ele começa a história. E aqui, 1989, alguns senhores de idade conversando. Olha só, mais coisas da sala do Richard Maguire. Aqui, pessoas posando para foto, em 1979, em 1988, alguns diálogos, em 1933, uma criança brincando. Então, toda a história ela é construída de forma sensacional, narrada de um sistema muito diferente do que a gente está acostumado. Tem algumas páginas que ele mostra várias janelas dentro dessa página, né? Sempre com um pano de fundo, o que seria a sala dele, ou que eventualmente veio antes. Então, no ano de 1700, um tipo de xingamento. Já no ano de 1980, outro tipo de xingamento. Então, ele vai construindo a história de forma simplesmente sensacional.
colocando vários elementos pessoais. Olha aqui que eu falei, né? Olha só, 1963, Cuzudo, 1967, Cafajeste, aí 1968, Canalha, 77, Pateta, 84, Idiota, e aí 1950, CDF, Caxias. Então a história ela tem uma correlação em si, ainda que a trama ela não seja algo linear que você vai poder acompanhar. Olha só, 3 bilhões de anos antes de Cristo. Esse aqui seria a sala do Richard Maguire. É um trabalho realmente sensacional. Olha aqui, os índios, né, que viviam também na região, isso aqui em 1609. Então, galera, é um trabalho realmente diferenciado e para quem vê os quadrinhos de forma diferente. Eu paguei muito pau para essa obra. Em termos de história, realmente ela não vai ser algo que vai explodir sua cabeça. Não tem reviravoltas, plot twist, não é essa a ideia dessa graphic novel aqui. Mas em termos de narrativa e inovação, esse material aqui merece uma nota 10. É um material muito diferenciado para quem, como eu disse, vê os quadrinhos com outros olhos. Então, fica a dica para vocês de aqui, da editora Companhia das Letras, pelo selo Quadrinhos na Companhia. Material sensacional, galera. Muito empolgante mesmo.